Agora eu vou entrar na perguntinha do Yuri, que daí também tem a ver com uma questão nossa. Tá. Surge, então, a Alessandra. E aí Yuri fala, começar com drag foi um caminho para a descoberta trans? Eu acho que pra mim e pra muitas. Pra mim foi. Eu acho que pra mim e pra muitas. A gente até estava falando hoje de uma capa de um jornal que falava da nova geração, né? Ah, é. Que estamos na capa eu, a Labelle, a Gina Di, a Liza Bombom, a Era Cyber, a Joyce. Dali, acho que das 7, só 2 que não transicionaram. Todas as outras são trans, mulheres trans hoje, né? Eu junto. Então, eu acho que sim, eu acho que a drag já traz isso. No meu caso, em específico, o que eu posso dizer pra você, Paula? A mulher sempre existiu dentro de mim, mas eu tinha conflitos com o que eu poderia fazer da minha vida sendo uma mulher trans. Falando português muito claro, eu tinha medo de transicionar e ter que depender da prostituição. Porque, gente, há 20 anos atrás não existia... Ou você era cabeleireira e tinha um certo clientela já, ou você era garota de programa, tá? E eu não queria isso, eu tinha medo disso. E durante um tempo, me montar me bastava. Ele saciava essa minha vontade, esse meu estar de ser mulher. Mas depois disso eu entrei num relacionamento duradouro. E com ele eu me senti mais segura a dar vazão a essa mulher que existia. Mas no fim não adiantou nada, viu, gente? Porque eu tinha que fazer a prostituição do mesmo jeito. Porque também não tinham portas abertas, né? Aí eu tive que ir pra esse lado. Mas assim, eu vejo que todas passam por esse estágio de primeiro se montar. Nem que não vá pra fazer show, mas é se montar pra depois transicionar. Eu transicionei tarde, com 26 anos. Mas eu acho, Paula, que na hora que eu comecei, eu falei, é pra valer. É isso. Sem risco de titubear e voltar atrás. Uhum. Né? E não critico quem volta atrás, gente. Porque ser uma mulher trans... é uma pressão tão grande, gente. É abdicar de um mundo pra viver o seu. Quantas pessoas trans que você vê passeando com um namorado num shopping, indo num cinema? Você não vê. Hoje em dia você ainda vê trans no cotidiano, no dia a dia. Há 20 anos atrás você não via travesti antes das 6 horas da tarde. Não existia. Não tinha. Era agressivo pra sociedade. Era. Até pra gente que fazia parte do meio, gente se chocava. a gente se chocava quando via. Se chocava bastante. Então, eu amadureci muito essa ideia na minha cabeça. No momento de show, eu tava nesse momento que eu falei pra vocês, que o show já tava muito na mesmice. Eu estava na mesmice. E um dia eu ouvi do palco, você não é mais a mesma. Porque, gente, drag tem ouvido de leproso. A gente escuta lá do palco, a gente escuta a bicha lá do fundo falando. Mas que a bicha vai falar isso também, né? Na hora do... Isso bateu lá no fundo. Falei, é hora de parar com isso. Você tava lá dublando e a pessoa lá embaixo. Você não é mais a mesma. Não, acabou o show, pum. Nossa, Atena, você não é mais a mesma. Aí eu virei e saí. Bem no silêncio. Falei pro meu namorado. Não, no meio das palmas. Né? Ah, tá. Teve algumas. Graças a Deus, né? Não, achei que já tinha. Você achou que era o clique, clique, clique? Não, tinha dado palma, já tava no silêncio. Sim, tipo... mas a gente vai ouvir a filha da mãe que fala da gente. A gente ouve, gente. Ela falou cochichando no ouvido. Não pensem que a gente do palco não ouve, porque a gente ouve. Tudo e vê tudo. Eu virei e falei assim pro meu namorado, eu falei, não, é hora de parar. E a Verônica falava muito isso pra mim também, saiba a hora de parar. Aí foi no momento que eu falei, pausa no show, vamos se dedicar à vida de Alessandra. E a Alessandra, ela surgiu. E, gente, a minha transição foi uma coisa tão legal, porque, assim, eu tava enfiada em balada desde os 17 anos. E, pra gente que era de artista, a diversão de balada era camarim. A gente ia pra balada pra ir pro camarim. Ficava 10 bichas num espacinho pequeno e falando, assistindo o show. E era isso. Eu não sei como é hoje, porque eu não acompanho muito. Mas drag, na minha época, eu não namorava. Porque ninguém queria namorar com drag queen. É verdade. Existia um preconceito. Ninguém namorava drag. Então, quando eu me assumi uma mulher trans, que eu considero ponto-chave, foi quando eu coloquei minhas próteses. Falei, pronto, agora sou ela. Sou a Alessandra. Eu fui pra São Paulo. Eu fui viver uma vida que eu não tinha vivido. Eu não sabia o que era numa boate flertar, só ir dançar. Viver.
como todo mundo. Então eu vivi uma segunda adolescência. Eu comecei lá com 28 anos, aí pra uma balada, a flertar, beijar, dançar, sem obrigação de me preocupar com show, nada disso. Então foi uma nova vida, uma nova experiência pra mim, que não tinha nada a ver com a experiência que eu tinha enquanto drag. Até porque o que acontece? A comparação com as outras trans era muito grande. A cobrança de trans pra trans é muito grande. Sabe? Você tinha que ter nariz feito, você tinha que ter peito, você tinha que ter litros de silicone. E eu não, teoricamente, até hoje, eu não ajustei tudo que eu achava que tinha que ajustar. Tem muita coisa pra fazer. Mas com a maturidade você pensa, se eu ganhar... Não tô, eu sei que tem coisas pra fazer. Mas com 44 anos, que é o que eu tenho hoje, se de repente eu falo, nossa, eu quero muito fazer uma cirurgia de feminização facial, que é o must agora. Na minha época, por peito era a vitória da trans. O peito e o nariz era o combo. Né? Agora, peito e nariz é bem a mesma coisa que você fazer a unha de gel. Agora é a feminização. Tem que cortar. É gastar 70 mil pra quebrar a cara inteira. Morro de vontade de fazer. Mas com 44 anos, Paula, se eu tiver um dinheiro sobrando, eu vou fazer. Mas se eu tiver um dinheiro guardado, suado com o meu trabalho, talvez eu prefira ir viajar. Entendi. Me dar um outro presente. A gente começa a olhar a vaidade de outra forma. Eu vejo. Mas de é outra muito forma. difícil isso também, porque a gente não tinha referências de trans com mais idade. Por exemplo, eu sou muito fã da Greta Starr, gente. Que a Greta é uma trans, pra quem não conhece. Ela tem 60 e tantos anos. Ela vai vir aqui, viu, gente? Eu já fiquei tá super feliz quando a agendado. Paula Já falou. tá agendado. E ela é um exemplo de mulher trans linda, sem querer parecer mais jovem. Olha, me arrepiei. Culta, bonita, talentosa. Tudo isso. Tudo isso. Então você falou, hoje em dia, fala, poxa, eu quero com 60 tá igual ela tá. É isso. A gente tem a coisa de se olhar. Eu não sei você, Paula, mas eu tenho minhas fobias com idade. Eu trabalho muito isso na minha cabeça. Tem dia que eu tô desencanada, mas tem dia que eu começo a olhar a ruga, eu falo, meu Deus, vai mais devagar. Até nisso eu falo, a Madonna acompanha comigo, gente, não adianta. Eu só não tenho dinheiro pra fazer as doideiras que ela fez, mas saber envelhecer e viver a maturidade é tão bom também. E hoje, que eu sou uma pessoa que tá inserida no mercado de trabalho, graças a Deus, que pra mim foi uma vitória, gente. Poder coexistir num ambiente corporativo e ver, hoje em dia eu vejo, Paula, pessoas que estão trabalhando. Eu costumo trabalhar mais em shopping, né, geralmente. Você sempre vê uma trans numa loja, numa outra. Que vitória, né? Vitória. Que legal. Hoje eu fui lá te buscar na galeria, mas eu trabalhei no Iguatemi um tempo. E o ato de mais transgressão que eu fiz na minha vida foi ir com uma calça, cintura baixa, e uma blusinha que não era nem um top. Ela quase emendava com a cintura baixa. E eu falava, nossa, como eu sou transgressora. Sim. Era o fim, assim. Hoje eu vejo as meninas trans indo trabalhar lá no Iguatemi, inclusive em outros lugares. Shoppings. Eu falo, gente, puta, que legal. Legal. Maravilhoso. Essas empresas que abrem as portas para a diversidade, que hoje tem muitas. Tem muitas. Elas são especiais. E se eu pudesse dar um conselho para as meninas trans, eu diria, abracem, gente. Porque o corpo, a beleza passa. E tão rápido. Aproveite seu auge, seu pico, guarde dinheiro, porque passa. E passa. E não precisa ir longe, não precisa falar do gueto. A gente vê por atrizes. Quantas atrizes maravilhosas na casa dos 40, 50 não conseguem um papel bom numa novela a mais? Sim. Quem que é a atriz que eu vi outro dia? Falando disso, foi a que era casada com o Marcos Paulo, eu esqueci o nome dela. Tá, Alessandra... Não é Alessandra. A que é atual, a Antonella. Tem não, a anterior. É a Alessandra. Flávia Alessandra. Flávia Alessandra, isso. A Flávia Alessandra falou disso, que a dificuldade que mulheres maduras, né, na faixa dos 40, 50, tem de conseguir uma protagonista. Aí você vê as novelas dos anos 90, que a gente vive reprise, que tinha as Helenas e tal. Não eram meninas de 20 anos, eram mulheres feitas. Por quê? Porque hoje em dia é tudo muito pelo visual, pelos seguidores. Gente, a beleza passa. Você não vê Miss de 50 anos. Miss é só com uns 20. Agora tá abrindo um pouco mais essa história de concurso. Mas, gente, então a gente tem que estar preparada para coisas que vêm. Estudem. E não é só isso. Por exemplo, eu já passei vários tipos de preconceito. Quando eu tava de biririnho, era gayzinho, gayzola, gayzolândia, boiola, pintosa. Quando me transicionei, você não é homem, você é um macho, você não é nem jacaré, não é nem baleia, não sei o quê. Quando eu tava, agora tá tudo bem, tá indo, você nunca vai ser mulher, você é um macho, não sei o quê. Às vezes eu escutava você é um macho das meninas, por exemplo, tinha silicone, tinha as coisas, querida, pra mim você é um macho. E aí
Aí gay louco. Um gay louco. Aí hoje eu passo do etarismo. Você tá velha, você não sei o quê. Nossa, então, assim, eu já passei tanto preconceito na vida que eu meio que já tô assim. A gente se acostumou com mais um. Ai, olha, me acharam mais uma coisa pra me ofender. Nossa, essa bicha velha, o que ela tá fazendo? É isso, é uma pena. Que bom que eu tô velha, eu passei das estatísticas. Que bom, Você também passou, né, Passei Paula? bastante. Estamos aqui vivas, lindas. Vivas pra contar nossa história. Cheios de amigas que passaram também. Né? A gente tá vendo essa história mudar, né? Falta muito. Mas tá muito melhor, né, Paula? Muito melhor de ver, assim. Eu fico muito feliz de estar viva pra ver essa transformação, né? Sim. Mas vamos melhorar mais, se Deus quiser e Ele quer. Aí você falou que não teve problema com a sua família em relação quando a Athena surgiu. Sim. Só que daí vem a Alessandra. E aí, como foi? Aí eu vou ter que falar da minha mãe. Tá tudo bem pra você? Tá. Se você quiser, a não, gente... Tá. E eu vou me emocionar. A única coisa é isso, né? Minha mãe, ela teve um pouco de resistência no começo. E eu não conseguia entender por quê. Mas depois, com a maturidade, a gente consegue entender. Eu tive uma mãe que era leoa. Então, o medo que minha mãe tinha com isso não era o que as pessoas iam pensar. Era o que eu poderia esperar do mundo. E ela sabia que as pessoas como eu poderiam esperar o pior. Sabia da marginalidade, do preconceito e de que eu poderia sair um dia e não voltar para casa. Então, no começo, foi mais difícil. Até por conta das situações que eu precisei viver ao assumir essa mulher. Mas depois, mãe e pai, assim, pouco antes de eles falecerem, minha mãe principalmente, saí de uma loja, olha filha, eu comprei um vestido para você. E uma coisa que eu vejo que me marca muito minha mãe, eu acho que assim, a trans não tem que cobrar a mãe de conseguir falar seu nome de mulher. Porque ela gerou você com uma expectativa. E se ela já te aceitou, você já fez um gol. Minha mãe não conseguia me chamar pela Alessandra. Ela me chamava pela abreviatura que é Alê, né? Mas, quando ela estava numa roda com outras pessoas, ela falava, essa é minha filha. Essa é a Alessandra. Ela se policiava com isso. E quando ela estava já no hospital, assim, né? Teve um dia que a enfermeira pediu para eu sair. Ela falou assim, não, ela fica, ela é minha filha. Sabe? Então... assim, eu fui muito abençoada, Paula. Muito. Eu tive o prazer de conhecer muito abençoada dos pais que eu tenho. Tenho porque, assim, eles estão em outro plano, mas eu tenho eles comigo todo dia, sabe? Eu sinto. E aí, então, pra eles, não foi nem pro seu pai, não foi... Não, meu pai sempre muito, muito pra frente também, sabe? Sempre compreensivo. Só tenho um irmão super compreensivo. Minha cunhada. Tenho sobrinhos homens, adolescentes, adultos. Então, assim, eu sou abençoada, Paula. Eu sou uma pessoa abençoada. Por Deus, pelos orixás, pelas deidades, porque eu acredito em tudo, acredito em energias. Acredito que as pessoas são energias, entendeu? Total. E eu fui abençoada. Então, a gente tava falando do fio da vida hoje, né? Que a gente não sabe. Então, se amanhã eu não estiver mais aqui, que bonita que foi minha jornada. Foi linda. Sabe? E eu tive o prazer de estar perto e ver, sabe? Eu falei uma coisa pra Maite Schneider, que eu falo que... Ela fala daquele bilhetinho, dos bilhetinhos da avó dela. Quando eu vi aquilo, eu chorava de soluçar. Porque eu me vi naquilo, eu me vi naquela situação com a minha mãe, de não conseguir falar, mas quando precisava, falava. Eu falo assim, eu agradeço muito todos os dias de ter vindo nesse tempo, de ter vivido junto com a Alessandra, de ter vivido junto com a Maite, de ter vivido junto com a Erika Hilton, de ter vivido junto, de estar presenciando todas essas mudanças. Eu fico muito feliz de estar vivendo nesse tempo. Eu também, tenho gratidão, assim,